dou boas-vindas, tá, a esse seminário do dia 23 de setembro, ok? Hoje a gente recebe aqui o professor Fernando Fusinato Dallagnol, certo, Fernando? O Isso. professor Fernando, ele é atualmente professor da Universidade Federal de Santa Catarina, né, ele está lá no campus de Blumenau, se preparando aí para o Oktoberfest, né, Fernando? Um movimento. Pois é, se não tivesse sido cancelada, Mas estaria um histórico espiritualmente aqui. breve, um histórico breve do Fernando, pessoal, ele tem a sua graduação, né, pela USP São Paulo, o mestrado aí na área de polímeros, né, na Universidade de São Paulo também, depois um doutorado no Instituto de Física de São Carlos, e agora atuando aí na Universidade Federal de Santa Catarina. Desde 2015, né, Fernando? Você está aí? É isso? Isso. Ok. E o Fernando tem se mostrado aí muito ativo, né? Irmão, de repente o seu microfone cortou. Ok. Talvez uma falha Ok, só. tá. Voltou? Mas Voltou. como eu vinha dizendo, o professor Fernando, ele tem se demonstrado aí muito ativo em pesquisa, né? Muitos trabalhos interessantes nos últimos anos, e até eu percebi, assim, um leque muito grande de fenômenos estudados, e enfim. E eu acredito que a gente tem tudo para ter um ótimo seminário aí. Fernando, eu agradeço muito, tá? A sua disponibilidade em apresentar esse seminário hoje. Eu Eu vou que passar a agradeço. palavra, então, a você, tá, pessoal? Então, Fernando agora comanda aí a sua apresentação. Fernando, a gente pode 50 minutos, mais ou menos, e depois a gente tem um tempinho para perguntas, ok? Ok, eu vou tentar Perfeito. falar bem rapidinho. Então, eu escolhi esse tema para falar para vocês sobre os problemas fundamentais, né, no fenômeno de emissão por campo, e dos problemas, na verdade, eu vou focar num problema só, o problema de reprodutibilidade nas medidas do fenômeno de emissão por campo. E o que se trata esse fenômeno de emissão por campo? Todo mundo chama isso aqui, emissão por campo, emissão por efeito de campo elétrico, ou apenas field emission. Eu vou chamar de emissão por campo ou de field emission. Trata-se de um sistema que, bem simplificado, ele consiste de um capacitor com um emissor dentro, que normalmente é um objeto muito agudo e comprido. Ultimamente, esses emissores têm sido nanotubos de carbono, e o que o emissor faz é amplificar muito o campo aplicado sobre ele. Então, nesse desenho, você tem aqui esse código de cores, né, de azul a vermelho, mostra como o campo elétrico relativo, né, ao zero, ele está distribuído. Com um campo suficientemente intenso, os elétrons conseguem tunelar para fora do material, e eles são coletados no ânodo, então. Uma variação importante desse sistema é que haja um gate entre o ânodo e o cátodo. Então, é a diferença de potencial entre o cátodo, aqui embaixo, e o gate, é que gera a emissão por campo, né, porque o campo elétrico, ele, por causa da proximidade do gate, ele é muito mais intenso. Os elétrons emitidos, a maioria deles atravessa o gate, que seria uma grade, e então são coletados pelo ânodo para suas finalidades. Ou simplesmente, os elétrons que passam pelo gate, eles se tornam elétrons livres para as diversas aplicações que os elétrons livres requerem. Ok, e como é que o fenômeno de field emission funciona? Imagine que isso daqui é um diagrama de energia, tá? No eixo X, você tem a direção normal à superfície da sua amostra. Então, a superfície está aqui em x igual a 0, e no eixo Y está mostrada a energia do seu sistema. Você tem os elétrons ocupando níveis de energia dentro do seu material até o nível de Fermi, e com a aplicação no campo elétrico, sem o campo elétrico, primeiro você tem essa barreira de potencial
que não deixa os elétrons saírem. Então, eles ficam aprisionados aqui dentro, e essa barreira de potencial é a própria função trabalho, tá certo? Com o campo elétrico igual a zero. Com um campo elétrico muito intenso, então você passa para essa curva em vermelho aqui, tá? A sua barreira de potencial, ela fica baixa e estreita o suficiente para permitir o tunelamento. Duas das vantagens do sistema de field emission é que os elétrons eles saem com uma energia muito pura, porque a maioria deles vão sair quase que exatamente do nível de Fermi, e você não precisa dar energia para os elétrons saírem, eles saem espontaneamente. Você só precisa aplicar um campo elétrico. Bom, eu vou citar algumas aplicações onde o field emission já é utilizado. Então, esse dispositivo aqui é um motor iônico, ele serve para satélites e outras sondas espaciais. Ele só funciona no espaço, tá? Ele é um motor muito pouco potente, e a vantagem dele é que ele economiza muito combustível. Então, para aplicações espaciais em que custa $10 mil para cada quilo que você leva para o espaço, esses dispositivos, você pode criar um plasma dentro deles, e e os íons positivos, eles são acelerados numa diferença de potencial, aqui entre duas grades, que disparam eles a velocidades relativísticas. Então, você tem um impulso específico muito grande, só que os íons que saem levam toda a carga positiva, né, do satélite, e o satélite vai ficando carregado negativamente, o que vai diminuindo a eficiência dos íons que saem, porque eles são atraídos de volta. Então, o entorno do motor, né, você tem esse dispositivo aqui de emissão por campo, que cospe elétrons sobre os íons, já que os elétrons são atraídos pelos próprios íons, né, a fim de neutralizá-los. Então, você já se livra dos elétrons que se acumulam na carcaça do satélite. Esses motores eles podem ser tão pequenos quanto uma moeda. Então, para aplicações em satélites pequenos, eles funcionam muito bem. E já são usados já faz bastante tempo. Eles não são econômicos em termos de energia, só em termos de combustível. Mas a energia você pega do sol e ela não é tão problemática. O combustível é que é. Uma outra aplicação também espacial é de você usar um cabo ligado ao satélite, chamado Space Tether, onde você cospe elétrons pela aplicação de um campo elétrico muito intenso sobre uma dessas pontas, e os elétrons que são cuspidos para fora geram uma corrente elétrica sobre esse tether, que interage com o campo magnético da Terra, e você pode tanto orientar o satélite através desse efeito, quanto mover ele para diferentes alturas, de preferência para alturas maiores, já que a órbita ela vai degradando por atrito com a atmosfera, que não é grande nas alturas de 400 quilômetros, mas ela existe. Tá? E aos poucos o satélite vai perdendo altura. Então, com esse efeito, mesmo que muito pequeno, né, mesmo que esse incremento, né, na velocidade, na altura do seu objeto seja sutil, você consegue manter ele em órbita por muito mais tempo, indefinidamente. Nesse exemplo, nem ao menos combustível você precisa. Os elétrons que são cuspidos, depois o satélite recupera do ambiente espacial. O vento solar, uma vez que ele fica um pouco positivo, ele já começa a atrair elétrons do cinturão de Van Allen, de qualquer lugar que ele... das vizinhanças dele, e ele volta a ficar neutralizado. Agora, em aplicações assim mais mundanas, nós temos a microscopia de Field Emission Scanning Electron Microscope, onde você tem essas pontas emissoras, e aqui a grande vantagem é você usar o fenômeno de Field Emission para ter uma pureza na energia dos elétrons muito mais fina. Então, os elétrons que saem com aquela energia muito bem definida, que te dá uma resolução muito maior na microscopia que você está fazendo.
na microscopia eletrônica. Normalmente essas pontas são de tungstênio. Pessoal, a alternativa ao fenômeno de field emission é o fenômeno de emissão por efeito termoiônico, onde você esquenta o seu material, são aquelas válvulas eletrônicas, né? Você esquenta o material, então você forma uma nuvem de elétrons em torno dele e coloca uma pequena diferença de potencial, então você não precisa de campos muito intensos para remover os elétrons que ficam flutuando sobre o seu metal. Então, só que nesse segundo caso, os elétrons não saem apenas do nível de Fermi, eles saem de uma centena de níveis virtuais acima dele. Então, a sua distribuição de energia ela fica muito mais larga. Para aplicações de microscopia, ela não é conveniente. Então, o field emission, o fenômeno de field emission, ele se adequa melhor. Então, ele tem essa grande vantagem. Nas aplicações anteriores, eu esqueci de mencionar, mas você poderia usar o efeito termoiônico também para neutralizar íons, como foi por muito tempo utilizado. Só que nesse caso você tem que gastar uma energia adicional grande para conseguir gerar o efeito termoiônico. Então, daí a vantagem do field emission naqueles casos. E nesse daqui, a grande vantagem é a pureza da energia na qual os elétrons são emitidos. Bom, os aceleradores de partículas, obviamente, precisam de elétrons. Eles intercalam entre acelerar prótons ou íons e acelerar elétrons, e às vezes eles colocam até os dois dentro da linha de vácuo lá para ser acelerados. Eu vi recentemente, num congresso, uma aplicação onde eles estão construindo esses aceleradores lineares micrométricos, na qual o campo elétrico de um laser, que é muito intenso, consegue acelerar esses elétrons a uma energia muito alta, num comprimento muito curto. Então, nos primeiros centímetros, você acelera uma fração apreciável do que todo o resto do acelerador consegue acelerar. Então, para aceleradores lineares, isso já é uma vantagem inicial com relação aos sistemas tradicionais. E, nesse caso também, se os elétrons já entram no acelerador com uma energia muito precisa, você perde poucos aceleradores por conta do descasamento de fase, né, entre uma célula de aceleração para outra. E, fazendo agora uma listagem um pouco mais rápida, né, sobre todas as outras aplicações, você tem electrons beams, ou o que eles chamam de electron guns, para todas essas outras aplicações. Você pode usar ele como uma ferramenta de corte para fazer microlitografia, para fazer microeletrônica de modo geral, substituindo o raio-x, só que daí com a vantagem de você conseguir, nem tanta vantagem, mas para você fazer microeletrônica, como em substituição ao raio-x, como uma ferramenta de corte ordinária, ou de solda, para fazer sputtering, que é aquela jogar elétrons contra uma amostra para fazê-la evaporar e depositar sobre uma outra superfície com controle de espessura. Para geração de raio-x, você tem primeiro que gerar os elétrons, e para deposição, como um exemplo de sputtering, seria a deposição por evaporação física, onde, então, esses elétrons eles são direcionados contra uma amostra de ouro ou de alumínio, e a evaporação você coloca sobre a superfície que você deseja crescer, né, um filme fino sobre ela. Os emissores são quase sempre, né, metais,
Mas, no mínimo, eles têm que ser condutores, porque senão, bom, você não consegue arrancar os elétrons de dentro, e quando você arranca, eles ficam carregados positivamente, o que inibe a continuação da emissão. E o que nós temos de teoria de field emission? Ela vem sendo desenvolvida desde 1928, logo ali então logo o Schrödinger elaborou a equação dela no início da mecânica quântica. Então, eu esqueci os primeiros nomes deles, mas Fowler e Nordheim, em 1928, já vieram com uma expressão para densidade de corrente de tunelamento através de uma superfície plana. E a dependência funcional com o campo elétrico, o cálculo, né, da equação de Schrödinger, usando então o campo elétrico, né, como a barreira de potencial, aquela barreira de potencial que eu mostrei lá em cima, né, naquela curva em vermelho, mostrando eu gostaria de voltar lá porque tem algo a ser dito aqui, ó. A barreira de potencial que eles usaram não foi essa em vermelho, que é uma barreira fisicamente bem comportada, né? Ela tem o máximo e ela é contínua e diferenciável. A barreira que eles assumiram foi uma barreira que tinha a altura da função trabalho, só que ela casa assintoticamente com o campo elétrico no infinito. Então, esse modelo é chamado modelo triangular de barreira de potencial para emissão de campo. E notem que ela é bem diferente do que é de se esperar de uma barreira mais realista. Essa barreira triangular é uma aproximação muito conveniente, né, no cálculo do tunelamento eletrônico, só que ele é fisicamente meio estranha. Mas pelo menos eles conseguiram determinar, então, uma densidade de corrente de emissão que ela tem um comportamento simplificado. Tem esse termo do campo ao quadrado, e aqui, essa exponencial negativa com um campo no denominador do argumento é uma espécie de campo de ativação. Quando o fator B, φ, o φ é a função trabalho, elevado a 3 meios, isso daqui tem dimensão de campo elétrico, um campo elétrico de ativação. Quando o seu campo é da ordem de B, φ a 3 meios, então você começa a emitir, e você começa a emitir muito rapidamente, né? Um pouco antes da ativação você não emite nada, e depois da ativação você emite muito. Mais ou menos como um processo tipo Arrhenius na química, né? Quando, por uma determinada temperatura, se a temperatura é baixa, você não tem reação nenhuma. Mas um pouquinho só que você se aproxima da temperatura de ativação, a sua reação ela se torna meio explosiva. Só em 1956, Murphy e Good vieram com um modelo corrigindo o formato da barreira de potencial. Eles assumiram, além, né, de uma curva com uma forma um pouco mais física, eles já fizeram o cálculo assumindo que os elétrons que são emitidos, eles criam uma carga imagem no emissor. E a interação entre esses dois, né, retarda um pouco a emissão, quer dizer, modifica a barreira de potencial. E eles corrigiram o pré-fator e a exponencial com essas funções t de y e vf de y. Só que essas funções, elas são francamente complicadas. O próprio y é um parâmetro adimensional que tem embutida nela várias constantes físicas, além do próprio valor do campo, né? É uma correção com o campo. O t de y e o v de y são correções que são funções do campo. E depois de... E desde então, que quase 50 anos depois, o Forbes, em 2005, ele fez uma argumentação para simplificar essa densidade de corrente
que, pelo menos, no mínimo, diante das incertezas que se tem no fenômeno de emissão, não vale a pena ficar com um detalhamento tão grande nas funções T de Y e VF de Y. Então, a densidade de corrente obtida, nesse caso, isso aqui, em todos esses casos, né, resolvendo a equação de Schrödinger, com a simplificação, com uma aproximação de WKB, na qual você faz uma suposição sobre a sua função de onda inicial. Então, inclusive, essa exponencial aparece daí, né, daquela aproximação de WKB, onde, então, de uma forma moderna, né, mais atualizada, nós usamos essa função aqui, por ela ser, as correções, os fatores de correção, só entra agora nessa função ni de f, onde o ni de f, tudo bem, ele tem ela, por sua vez, é uma função, e esse fator f aqui é o campo elétrico local dividido por um campo de referência. Esse campo de referência é o campo na qual aquela barreira de potencial que eu mostrei em vermelho aqui, ela cai a zero, ela fica rasa até zero, então ela casa com o nível de Fermi. Esse campo de referência, ele é da ordem de 17 gigavolts por metro, 17 volts por nanômetro. Nessas figuras ao lado, eu mostro um emissor com o qual eu estava trabalhando, que é que a gente usa para representar mais ou menos uma folha de grafeno. Isso é, para obter resultados bem qualitativos, tá? Uma vez que uma folha de grafeno, obviamente, tem átomos aqui em cima que não deixam a superfície ficar tão suave. Esse é um dos problemas que eu vou relatar daqui a pouco. E essas quinas, então, é onde vai concentrar o campo elétrico. O campo elétrico, pessoal, sobre qualquer material, ele vai se acumular aonde a curvatura do seu material for muito alta, a curvatura muito alta, então o raio de curvatura muito pequeno. Não é a única condição, tá, para você ter um campo elétrico intenso. Mas no fenômeno de field emission, sim, a gente usa a curvatura como sendo um dos principais parâmetros para saber se o campo elétrico vai ser intenso ou não. E isso daqui, então, a de cima mostra a distribuição de campo elétrico. E embaixo eu faço uma amplificação naquela ponta para mostrar como é que é a distribuição da densidade de corrente. A densidade de corrente ela é muito mais localizada. Pessoal, a diferença dos resultados esperados para a função JFN e JF é de 20 ordens de grandeza. Como é característico, como é de se esperar de um fenômeno de tunelamento? Um pouquinho só que você modifica a sua barreira de potencial, você derruba ou faz a sua probabilidade de transmissão aumentar ou diminuir muito, variando qualquer 6% no valor do seu campo elétrico, no seu campo elétrico, né, você pode fazer uma dessas funções emitir muito, enquanto a outra ainda está muito longe de fazê-lo. Então, nós temos qual que é a densidade de corrente de emissão para uma amostra plana. Então, eu estou supondo que aquela minha ponta de emissão, eu estou olhando localmente para ela, né, estou dando um zoom in no meu emissor, a ponto de enxergar ele como se ele fosse um emissor plano. Tá? Então, sobre essa área considerada plana, então a minha corrente de emissão é essa daqui. Só que a densidade de corrente, ela não é um parâmetro observável. Os experimentalistas só conseguem determinar a corrente elétrica total que sai do seu emissor. Não é possível observar distribuição de corrente, é claro. E para fazer o modelamento, então não adianta só fazer o modelamento da densidade de corrente. Para fazer um modelamento de um resultado experimental, nós precisamos dessa corrente. E nessa entra mais dois parâmetros. A área de emissão e, conforme a área de emissão é definida, você tem também um outro parâmetro importante, que é o fator de amplificação de campo do seu emissor. E desses,
o fator de amplificação característico, que eu já vou falar no próximo slide. Então, são esses dois novos parâmetros que a gente vai precisar para caracterizar um resultado experimental. Fator de enriquecimento de campo, ou Field Enhancement Factor, e esse AM, pessoal, é a área de emissão, só que existem muitas áreas de emissão, e essa área de emissão é chamada de área de emissão, uma noção de área de emissão. É uma área difícil de traduzir para o português, eles chamam de notional area, e eu vou usar o termo notional area também, me desculpem. O fator de enriquecimento de campo, ele é definido assim, ó. Então, nós temos aquele emissor, e o campo elétrico no topo dele fica muitas vezes maior do que o campo aplicado. O fator de amplificação de campo, ele pode ser definido como o campo local dividido pelo campo aplicado, só que o campo local pode estar em qualquer lugar em cima do emissor. E o fator de amplificação de enriquecimento característico é o máximo de todos esses daqui, de todos os fatores de amplificação. Então, você tem lá no ápice, nesse caso, né, no ápice, o campo máximo normalizado pelo campo aplicado. O campo máximo, é claro, ele é maior. Então, esse fator de enriquecimento de campo característico, ele é tipicamente ali algumas centenas, algumas milhares de vezes maior do que o campo aplicado. E que já não é baixo, tá? O campo aplicado, ele tem que ser da ordem de 3 gigavolts por metro. São campos muito intensos. Então, desculpe, o campo aplicado, da ordem de 3 megavolts por metro. Depois de amplificado, ele fica com campos da ordem de gigavolts por metro para gerar emissão. Campos de emissão são todos da ordem de gigavolts por metro. E a área de emissão, ela pode ser entendida da seguinte forma. A notional area, para um objeto que é uma geometria criada no computador, tá, onde todas essas superfícies são muito suaves, aqui você tem um hemisfério, tá, no alto de um poste com um raio muito bem definido, então ela é fácil de entender. O problema é quando começam a aparecer átomos em cima dessa superfície, onde você perde um pouco a noção do que é a área de emissão, uma vez que a superfície do seu emissor ela não é muito bem definida. O que você tem ali são nuvens eletrônicas que não deixam você saber entender o que é a superfície de emissão, onde é que está a superfície de emissão. Mas, no nosso caso, né, para esse emissor aqui, criado no computador, nós temos uma distribuição da corrente de emissão, da densidade de corrente, ela se distribui como mostrado aqui na figura da esquerda, e a área de emissão, ela pode ser entendida como aquela área que, emitindo a densidade de corrente máxima, te dá a corrente elétrica total. Então, ela é definida dessa forma aqui. A corrente elétrica total dividido pela densidade de corrente máxima. Ainda existe uma outra área, formal area de emissão, que ela representa as incertezas entre o que você calcula teoricamente e os resultados experimentais. Então, você tem um fator lambda entre a área formal de emissão e a notional area por um fator gama que pode variar, segundo as argumentações do Richard Forbes, entre 1 milésimo e 14. Então, isso dá um fator de 10.000 de incerteza, que e aqui que eu chego no problema fundamental que a gente estava, que é o título do seminário. Essa incerteza aqui, ela é o que separa a teoria, os físicos teóricos e os experimentalistas na área de field emission. Nós não sabemos, nós não temos como prever qual que vai ser a corrente de emissão que sai de qualquer emissor, tá? A partir de
de observações iniciais. Então, nós não sabemos quanta corrente vai sair antes de fazer uma medida, dado um campo elétrico aplicado sobre o seu emissor, ou dado uma voltagem aplicada, o que é equivalente. Sobre a área de emissão, você pode distribuir a área de emissão alterando a geometria. Então, nesse caso aqui, a minha folha de grafeno, ela poderia ser, se for possível, modificar o formato dela, a fim de torná-la, né, mais alta no centro, né, quer dizer, diminuir a curvatura geral dela, é possível que você espalhar o campo elétrico e, dessa forma, também distribuir melhor a densidade de corrente. Então, esse tipo de estudo é o que a gente tem feito de modo teórico, né? Como melhorar as propriedades de emissão de seus materiais. Nesse caso particular, a vantagem aqui seria evitar altas temperaturas e altos gradientes de temperatura no ponto de emissão. Isso tudo para a mesma densidade, para a mesma corrente total, né? Então, se a mesma corrente total que você está tentando extrair do seu sistema, coloca lá 1 microampere. Se toda ela sai de um ponto muito concentrado, você pode ter evaporação desse ponto e a modificação das suas características de emissão. E os gradientes térmicos muito altos, gerados, né, pela emissão muito concentrada, também podem deformar ou quebrar o seu material naquele ponto, modificando as características de emissão. Normalmente, quando você consegue melhorar a área de emissão, você tem necessariamente uma degradação do seu fator de enriquecimento de campo. Então, você tem sempre uma compensação entre as os dois fenômenos. Idealmente, você gostaria de ter a maior quantidade de um e do outro para ter a maior corrente elétrica. Tá, então, pessoal, até agora eu mostrei para vocês o que era o fenômeno de emissão e quais são os parâmetros que caracterizam essas correntes de emissão. E esse daqui agora, eu vou mostrar para vocês experimentos típicos de emissão por campo. Na figura da esquerda, então, nós temos a corrente elétrica de emissão de uma amostra em função da diferença de potencial aplicado. Olha, experimentalmente, nem o campo elétrico é o parâmetro observável. Tá? O campo elétrico que você coloca sobre a sua amostra, ela é quase sempre inferida a partir da distância, né, entre o ânodo e o cátodo. Mas, experimentalmente, o que você tem de controle, o que você observa é a corrente que sai e a voltagem que você aplica. Bom, para uma determinada distância ânodo-cátodo pequena, então, com uma diferença de potencial também pequena, você já consegue emitir, porque o campo aqui já é intenso o suficiente. Se a distância ânodo-cátodo for grande, então você vai começar a emitir a diferença de potenciais maiores, porque só aqui para diferenças de potenciais maiores é que você consegue o mesmo campo a fim de conseguir arrancar os elétrons de dentro da sua amostra. Essas curvas, todas elas parecem muito bem comportadas. À medida que você vai distanciando, né, em intervalos de 20 em 20 micrômetros, a sua corrente de emissão ela parece ser muito bem reprodutível. Né? Parece que se eu normalizar isso daqui pela distância, todas as curvas vão cair uma em cima da outra. Essas medidas aqui, elas foram feitas com a mesma amostra e sem tirar a amostra da posição. Então, em cima do mesmo do mesmo sítio de emissão. Só fazendo, então, variar a diferença de potencial, desligar, variar a diferença de potencial e desligar. Nesse caso, você até consegue uma reprodutibilidade muito boa. A reprodutibilidade de que eu estou reclamando que nós não conseguimos em field emission é a de você pegar amostras diferentes, aparentemente idêntica da anterior, mas você tentar fazer uma medida sobre ela e os resultados não saem com a mesma corrente para a mesma diferença de potencial aplicada.
Olha, essas curvas I por V, em field emission, existe um gráfico que a gente chama de Fowler-Nordheim plots, que é mais conveniente para você determinar se a emissão que você tem, ela é puramente por field emission ou se ela tem alguma outra efeito parasita atuando. Ou parasita ou qualquer outro, tá? Atuando sobre o seu efeito. Por exemplo, emissão termiônica, se está acontecendo emissão térmica também. Para esse fim, você faz aqui você plota o logaritmo da corrente dividido pelo potencial ao quadrado, dividido por 1 sobre a diferença de potencial. Se essas curvas que aparecerem forem lineares, então você tem um fenômeno de emissão por campo. Ou se forem quase lineares, quanto mais linear, né, mais... se for suficientemente linear, você pode garantir que ela é uma emissão por campo. Agora, essas curvas, mesmo que sejam puramente por emissão por campo, por conta daquele fator NiF de Forbes, na minha densidade de corrente, deixa eu voltar aqui só um pouquinho, esse daqui, ó, esse NiF aqui, que entra, né, dentro desse argumento da exponencial, na hora de construir aquelas curvas tipo Fowler-Nordheim, ele vai conferir uma pequena curvatura nessas funções. Isso é um inconveniente, o que faz com que muita gente hoje em dia já faça essa curva de Fowler-Nordheim, esses Fowler-Nordheim plot, como construam elas num Fowler-Nordheim-like plot, que é, né, parecido com uma curva Fowler-Nordheim, só que ao invés desse quadrado aqui, você tem uma outra função, eta, que é um pouco menor do que 2, a fim de corrigir aquelas minúsculas curvaturas, né, que aparecem. E muita gente ainda argumenta, pessoal, se vale a pena você usar um modelo refinado para analisar field emission diante de tantas incertezas experimentais. Por que usar um modelo mais complicado ao invés de um modelo mais simples, se você não sabe qual deles que se nenhum deles, né, consegue prever corretamente as curvas de emissão experimentais? Bom, a contra-argumentação é que não é que o modelo mais complicado ele esteja errado, é de se esperar que ele esteja certo. É só que as incertezas experimentais é que não permite diferenciar, né, um modelo do outro. Mas é como eu disse, você tem diferenças de previsão entre um e outro de até 20 ordens de grandeza. Essas são curvas de field emission para amostras aparentemente idênticas. Então, aqui nós temos 7 tipos de amostras diferentes e cada uma delas foram reproduzidas várias vezes. Desculpa não ter essa figura em cores, mas por hora vai assim mesmo. É o suficiente para mostrar para vocês que cada vez que você mede uma amostra aparentemente uniforme, cada vez que você mede ela mudando a amostra de posição, é claro, para pegar outro, né, onde você não acerta sempre o mesmo sítio de emissão, você tem, então, uma curva diferente. E essa dispersão aqui não permite você distinguir modelos ou saber qual que é a sua área de emissão, fator de enriquecimento de campo, com uma precisão razoável. As curvas do tipo Fowler-Nordheim ficam todas desse tipo, assim, ficam com essa dispersão toda, fica um borrão. Então, vamos às razões do porquê que isso pode estar acontecendo, tá? Isso daqui forma uma amostra microestruturada, ela serve para fazer field emission sobre algum sistema que eu não sei dizer qual que é, mas para você extrair uma determinada quantidade de corrente daqui, você tem que aplicar um campo, uma diferença de potencial que você não pode prever qual que é antes de aplicá-la e obter a corrente elétrica que você quer. Então, o que se faz aplica-se uma diferença de potencial até que essas estruturas te deem a diferença de potencial que você quer. E essas estruturas, aparentemente, têm uma geometria muito bem definida.
Mas qualquer irregularidade em um desses emissores aqui vai fazer com que um deles emita mais do que todo o resto e domine a corrente de emissão. Isso é uma característica de emissores de grande área. Então, você tem alguns spots de emissão e que sobre uma área grande, a emissão pode até parecer homogênea, mas tão logo você amplifica um pouco, você percebe que só alguns emissores estão emitindo em cada uma das áreas. Mesmo que você pegue um só emissor, como aqui na figura embaixo, isso aqui é uma ponta de tungstênio usado para fazer ultramicroscopia, né, para fazer os microscópicos FE, SME, SM. Se eu perguntar qual que é a curvatura em cima dessa ponta, fica bem difícil de responder. Você tem que... Bom, você tem que amplificar isso aqui com um microscópio eletrônico. E ao fazê-lo, você vai obter uma amplificação da ponta, com a qual você até pode determinar qual que é a sua curvatura na ponta, e não só a curvatura, mas a curvatura das vizinhanças, como é que está a geometria da ponta inteira. Tudo bem, isso é possível? Sim, é possível. Mas como é que você faz agora 2 emissores exatamente iguais a esse daí, com as mesmas características na ponta? Esse é o desafio, tá? O que acontece na ponta de emissão é influenciado por toda a vizinhança. É influenciado pela altura da parte cônica da ponta. Isso aqui sofre um chemical etching para eles fazerem. Eles mergulham uma agulha de tungstênio numa solução com uma corrente elétrica. Então, o seu tungstênio ele é degradado, ele é corroído a fim de formar essa ponta muito aguda. Essa ponta ela pode ter nanômetros de raio de curvatura. E ao ter nanômetros de raio de curvatura, começam a aparecer outros problemas. Sobre a ponta do emissor, que é onde você vai conseguir amplificar o campo suficiente para gerar field emission, você tem a orientação cristalina dos átomos lá, onde você tem funções de trabalho diferentes de um ponto para o outro. E então, mesmo que você saiba qual que é a geometria, você tem que saber qual que é a distribuição dos seus planos cristalinos, porque cada um deles vai ter uma função de trabalho diferente, cada um deles vai emitir com uma probabilidade diferente. E se esses planos eles estão orientados, né, cada agulha vai ter uma orientação diferente, vai ter uma distribuição de funções de trabalho diferentes em cima da sua capa. Tá, para cada um desses problemas existe uma proposta de solução, é claro, mas isso daí ainda não foi feito. Então, nós ainda não temos o que nós chamamos de um emissor padrão. Um emissor fabricado sob condições específicas, né, especificadas, em que qualquer laboratório poderia fabricar um emissor sob essas condições e que gerasse a mesma corrente, com uma dispersão muito pequena, sobre a mesma tensão aplicada sobre ele. E você ainda pode ter, sobre a ponta, problemas de oxidação e de absorção de água, que são problemas adicionais que devem ser evitados ou contornados de alguma forma. Então, para mostrar para vocês problemas, né, de como é que fica a dispersão, pelo menos do ponto de vista teórico. Essas simulações, isso aqui foi um trabalho feito há algum tempo atrás, eu só estou mostrando para vocês qualitativamente, tá, o que nós podemos esperar com relação às dispersões que eu estou mencionando. Se você tiver emissores um pouco fora de posição, para cada uma das distâncias do espaçamento para uma dada célula unitária, para um determinado comprimento de célula unitária,
você teria, então, dispersões que estão mostradas aqui em cinza, para essa figura mais da esquerda, em bolinhas ocas, né? Você tem emissões que vão desde, bom, que variam aqui, vamos dizer, 50%, tá? Só mudando elas um pouco de lugar. Sob muitas médias, você até tem uma perspectiva, né? Uma previsão sobre muitas dessas estruturas, cada uma delas com posicionamentos randômicos, você pode prever um valor mais ou menos bem definido. Mas a emissão de um sítio de emissão, ela pode variar, então, em 50%, isso só mudando a posição, sem mudar nem o raio nem as alturas. Um pouquinho só que você modifique os raios, você tem uma dispersão devido a isso também. Mantendo os outros dois fixos e mudando só um pouco a altura, então você tem mais uma grande dispersão, no caso das alturas, né, e do raio, as dispersões são muito grandes. E, bom, fica difícil você controlar todos esses parâmetros num sistema real. Então essa é a razão do porquê que nós ainda não temos um emissor padrão. O artigo onde isso aqui foi publicado, você ainda tem, né, a situação em que todos os três variam ao mesmo tempo, dentro de um range especificado. E ele prevê, né, qual que é o valor, os valores médios e as dispersões. Ok, então, no problema de tentar determinar um emissor padrão, como é que nós podemos começar a abordar esse problema? Bom, primeiro, nós teríamos que convencer a comunidade científica de que esse é um problema importante. Todas as áreas, a física, ela se baseia em você ter um referencial, alguma coisa que você possa usar como um porto seguro para sair criando modelos teóricos e experimentações, né, baseados naquilo que você sabe ser verdade, com segurança. Então, nós precisamos de um emissor padrão. A comunidade de field emission parece não, sabe, ter essa noção, né? Cada um faz medidas tentando obter emissores melhores para aplicações melhores que funcionam sob diferenças de potenciais cada vez menores, com características diferentes, com outros materiais, e eles vão reportando isso daí, mas será que é verdade o que eles estão reportando? Enfim, nós teríamos que ter um emissor padrão. Então, a minha proposta para um trabalho de um futuro próximo é o que eu estou descrevendo aqui nesse slide. É criar, em simulação computacional, né, um sistema onde eu listo a sensibilidade da corrente de emissão com relação a todos os parâmetros geométricos e físicos da sua amostra. Então, nesse slide aqui, eu estou focando mais nos parâmetros geométricos, que tem 3 escalas principais. Uma escala macroscópica, que é a célula aonde o emissor está, e você tem que tomar muito cuidado para posicionar isso daqui dentro de um sistema fechado. Eu não posso ter efeitos de bordas. Efeitos de bordas, se eles acontecem, devem ser minúsculos, tá? Todos previstos pela teoria, pelas simulações. Então, as simulações devem mostrar o que acontece, né, quão sensível, quanto que você pode variar esses parâmetros para não ter para que a variação da sua corrente, vamos fixar ali em 1 microampere, não varie mais do que uma certa quantidade. Muito pequena, de preferência. Numa escala mesoscópica, seria ali as vizinhanças da ponta. Seria a geometria dessa ponta cônica aqui. Quanto que você pode ter, né, de razão de aspecto nesse cone, variação dele, para não ter, então, aquela variação da corrente extrapolando certo valor. E o maior desafio provavelmente vai ser na ponta de emissão, onde eu coloco uma outra escala, aqui muito próximo da ponta, nesse tracejado menor aqui dentro, ó, onde eu tenho, então, a minha ponta de emissão, que tem mais 2 parâmetros característicos, né, de altura e raio de emissão.
os nossos emissores, eles podem diferenciar dessa geometria, mas, de modo geral, os tamanhos dessa variação têm que respeitar as variações mostradas pelo que acontece em cima dessa simulação. Senão, obviamente, em qualquer outro sistema, se você não controlar o raio de curvatura do seu emissor, por exemplo, seja lá qual que for, não precisa ser perfeitamente essa forma, numa quantidade menor do que, por exemplo, 0,01%, então você vai ter uma corrente de emissão que vai extrapolar a sua tolerância. Tá? Isso é o que uma simulação computacional pode prever para o experimentalista. Ok. Um sistema eixo simétrico é o suficiente para descrever esse sistema, e um sistema experimental também deveria ser eixo simétrico, porque a previsão dos seus resultados experimentais, um fitting, só pode ser feito usando uma simulação computacional. Então, não é prudente usar uma fórmula para um cálculo teórico para fazer esse ajuste. Tá? Na medida que nós estamos tentando obter um emissor padrão confiável, não dá para confiar em modelos aproximados. Nem pensar nisso daí. Tem que ser uma simulação computacional para fazer o fitting. Tá? Usando a mesma geometria, com as mesmas dimensões, características e tudo. Opa! E, pessoal, isso daqui mostra, então, o que é a emissão por campo para vocês. Aliás, eu estou supondo, pessoal, que nenhum de vocês seja especialista na área de field emission, tá bom? Então, isso aqui foi mais uma apresentação sobre o que é o fenômeno de emissão por campo, os problemas que ele tem, particularmente nas incertezas da corrente com relação à tensão aplicada, e como eu pretendo solucionar esse problema nos próximos anos, a partir de simulações computacionais. E com isso eu encerro a minha apresentação com relação à emissão por campo, mas eu gostaria de falar um pouco mais. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o que eu falei até agora, ou algum comentário, qualquer coisa, ajudas que vocês possam me fornecer, vocês são bem-vindos para falar. Obrigado. Fernando, terminou então a apresentação? Eu terminei uma parte da apresentação. Emmanuel, quando eu enviei o resumo para você, eu tinha um segundo objetivo embaixo que eu não deixei claro que ainda fazia parte do resumo. Ficou parecendo que não fazia parte da apresentação. Mas eu realmente gostaria de fazer uma apologia às simulações computacionais. Não, mas você quer continuar então? Depois a gente para perguntas? Pode ser. Vamos lá, vamos. Eu não sei como é que tá o meu tempo. Já tem, tá 50 minutos, não, mas mais uns 10 minutos, talvez? Já foi 50 minutos? Já, mas não, fica à vontade, vamos lá. Bom, simulações computacionais, pessoal, a UFOP tem simuladores que calcula como simulações como esses daqui que são feitos no Console, ou ANSYS, Octave, SolidWorks. Com um simulador, a gente pode usar, né, eles para fazer pesquisa, ensino e prestação de serviços para empresas, como eu tenho feito quando eu estava no CTI, onde no Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, em Campinas, eles compraram esse simulador, eu aprendi a usar para fazer um trabalho para HP, na época, que era interação de radiação com nanopartículas de prata, a fim de tentar criar aqueles papéis eletrônicos coloridos. Tá, o projeto foi até onde ele foi, e depois eu continuei usando para todos os outros projetos que eu tinha dentro do CTI. Então, eram simulações de mecânica, de elétrica, termofluidodinâmica, interação de fluido com estruturas, né, onde o fluido que age sobre uma estrutura modifica a geometria, e a própria geometria modificada, ela
altera a dinâmica do fluido sobre ela. Então, todas essas possibilidades, né, elas se fazem dentro do simulador, e é muito mais conveniente você fazer a simulação computacional antes de você sair tentando fazer o mesmo com protótipos, porque é muito mais barato e rápido você fazê-lo na simulação computacional. E depois que você já tem um sistema mais ou menos otimizado, então sim, você parte para fazer o seu sistema físico, né, com um protótipo, com a amostra real. Então, mesmo quando você não sabe qual que é a física que descreve o seu problema, você pode usar, por exemplo, trajetória de partículas, colocar o seu sistema na forma de um grande número de partículas, onde você sabe qual que é a interação entre as partículas ou entre as partículas e o seu sistema. E ver o que acontece, tirar propriedades do seu sistema a partir dessa interação com partículas. Então, é possível fazer até o console. Eu acho que hoje eles já têm um módulo para prever radiação gravitacional. Onde você só coloca as condições de contorno, e o que você poderia levar anos programando, você pode fazer em 2 horas, num simulador comercial. Então, essa é a apologia que eu gostaria de fazer. E ensino, eu tenho usado para mostrar, né, como é que perguntar para os alunos qual que é o sentido se a água vem daqui ou vem de lá, ela vai bifurcar, como é que vai ser, qual que é o sentido da água no tubo menor aqui. O que acontece quando você joga um fluxo dentro de uma estrutura com um estrangulamento? A pressão vai ser maior ou menor? Aqui eu tenho um outro exemplo, esse foi até publicado na Revista Brasileira de Ensino de Física. Se você esquenta um tubo, qual que vai ser o sentido de circulação da água no tubo? Então, é possível você esquentar o tubo pela direita e o fluxo seguir no sentido horário, como mostrado aqui nesse último desenho. Então, você consegue esquentar o tubo na esquerda e fazer o fluxo ficar no sentido horário, e aí eu mostro para você que sim, é possível. Ou como é que as cargas se concentram, né? Enfim, simulações para ensino podem ser usadas. Para prestação de serviço, pessoal, isso aqui eu consegui fazer com uma empresa que queria saber qual que era, se queria construir uma piscina de ondas. Eles que compraram a versão do console que eu tenho hoje para trabalhar. Eles queriam que eu fizesse essa simulação de uma onda, o que seria necessário para gerar a onda sobre a piscina, qual teria que ser o perfil de profundidade para que a onda permanecesse quase quebrando ao longo de toda a extensão dela. Uma onda para surfar, tá? Numa piscina. Então, é claro que não dá para ficar construindo um monte de piscinas para ver qual que é o melhor perfil de profundidade. Isso tem que ser determinado por simulações e depois poderia ser validado num tanque de água e, por último, só por último, você vai construir a piscina que custa alguns milhões de reais. Prestação de serviço e uso de ferramentas de computação simulacional, pessoal, tem uma demanda latente gigantesca. Desde que eu comecei a fazer, eu nunca mais consegui parar devido à enorme demanda, tá? Se vocês chegarem para uma empresa mostrando uma simulação aproximada daquilo que elas fazem, provavelmente quem trabalha com aquilo lá vai querer um pouquinho a mais de vocês a cada vez que vocês mostrarem um resultado novo. Até que a prestação de serviço para uma única empresa, média, ela é o suficiente para tomar todo o tempo de um pesquisador. Eu estou falando de bolsas de pesquisa, e no caso da prestação de serviços, as fundações de apoio, elas transferem uma fração apreciável do salário de vocês para fazer essas prestações de serviço.
eu não sei dizer quantos de vocês fazem prestações de serviço. Aqui, só eu tento fazer prestações de serviço quando eu tenho um pouco de tempo disponível para isso. Mas eu estou sem tempo para ir atrás das empresas para fazer isso, essa busca de clientes. E eu suponho que seja do interesse de vocês ter uma ferramenta computacional para fazer o mesmo também. E, pessoal, eu acho que já está bom já. Vou ficar por aqui. Legal, Fernando. Bom, agradecer o Fernando aí de maneira online, né? A gente está nesse esquema de palminha virtual aí. Fernando, muito obrigado pelo seminário. Eu gostei muito, realmente essa parte, o Alan até já se manifestou aí, eu tenho certeza que ele vai querer comentar sobre simulações. Mas eu gostei muito dessa parte final também, porque é uma coisa que a gente sempre fala para os alunos, né? Eles têm que ter em mente que as ferramentas que eles vão aprender num mestrado, numa graduação, por mais que o problema que a gente estude seja acadêmico, científico, eles vão carregar essas ferramentas para depois no mercado de trabalho, né? Vão. E isso é um motivador para fazer um mestrado, fazer uma pós-graduação, um doutorado. Sim. Mas gostei muito de ter chamado a atenção para esse ponto aí no final. Certo. Esses simuladores é um tipo de ferramenta que, se você manipula com suficiente habilidade, né, você pode usar ela para fazer dinheiro com os seus conhecimentos sobre o seu traquejo, né, no uso dela. SolidWorks é uma outra ferramenta que eu sei que o pessoal vende, né, aquelas imagens e animações que ela faz para as empresas, né? A texturização, né, o layout gráfico, ele é tão bom que você pode vender como se fosse um produto. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta na parte de field emission, né? Você está modelando aquelas superfícies que vão ser protótipos aí para fazer o poder das pontas, né? Agora, medida experimental, você já chegou a fazer ou você vai para a literatura e pega quem faz? Como é que é isso aí? Eu vou para a literatura, eu pego quem faz, ou eu ligo para um amigo que conhece outro que vai me responder a pergunta. Então, eu tenho uma rede de colaboração grande. Tem galera eu tenho colaboradores com a Rússia, com os Estados Unidos. O meu maior colaborador no Brasil está na Bahia, em Salvador. E agora a gente está tentando fazer uma colaboração com indianos também. E com o inglês. O Forbes, ele é nosso colaborador também, que é eu acho que é a maior mente da área, assim. A gente colabora. Porque eu confesso que eu não sabia que existia mesmo essa dúvida sobre como realmente modelar a corrente ali que sai num emissor, né? Tá. Um problema muito interessante mesmo. Se servir de consolo, não somos os únicos. Quem trabalha com eletroquímica também tem problemas parecidos, sabe, de determinar campos elétricos muito intensos que acontecem em baterias, sabe? Quando você tem fenômenos, né, que acontecem com diferenças de potenciais, mesmo que, sabe, de alguns volts, mas sob distâncias muito pequenas. Então, é muito difícil eles determinarem campos elétricos intensos em baterias e outros dispositivos, né, muito pequenos. Legal. Eu estou dando aqui na pós-graduação aula de teoria eletromagnética, só que é uma teoria eletromagnética dos materiais, né? Aí a gente focou muito esses dias em efeito corona. Certo. Sua palestra veio num momento ótimo aí para os alunos. Euslane está aí, a nossa aluna lá, deve estar com várias dúvidas sobre... A gente calculou, lembra, Euslane? Equação de Laplace, né? Aquele probleminha lá de duas placas, né, com ângulo, a gente mostrou. Pessoal, vamos lá. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário, alguma discussão? Opa,
posso me meter aqui? Por favor, Alain. Ô, Fernando, primeiro, parabéns, muito bom seminário. Eu também sou um entusiasta da simulação. Em alguns momentos eu perdi um pouco a conexão. Eu não sei se você falou, se dentre os pacotes que você usa, se você já usou ou usa o Fluent, se você conhece o Fluent. Não, eu não conheço, não. Porque algumas imagens que você mostrou pareciam com as que são renderizadas pelo Fluent. Eu também não uso, eu conheço só de fama, e o pessoal usa muito para fluxo de fluidos em tubos, e parece que é muito útil nesses projetos junto à Petrobras. Então, diferentes tubos, de tubos no sentido de material. Então, diferentes naturezas de tubos e de diâmetro, de formato, de curva, e diferentes densidades e viscosidades de fluido, enfim, isso tudo interfere no transporte de materiais por tubulação, e aí o Fluent parece que é uma ferramenta muito, muito poderosa. Provavelmente. Simulações de fluidodinâmica, eles, normalmente, quando se quer fazer uma simulação de um determinado sistema físico, por exemplo, né, fluidodinâmica computacional, você só quer fluidodinâmica computacional. Mas, se esse fluido tiver alguma outra característica, como, por exemplo, variação de temperatura ao longo, né, do fluido no mesmo sistema, então pode ser que o Fluent não consiga fazer isso. A vantagem dos softwares mais modernos é que você tem um casamento entre fluidodinâmica e variação de viscosidade com temperatura também. Então, é um sistema termofluidodinâmico onde ele consegue prever variação de densidade, de viscosidade do seu material à medida que ele está propagando. Então, tudo isso em função do tempo, em função de tudo que você quiser. Se o fluido por cima estiver carregado, for magnético, qualquer coisa que você queira adicionar no sistema, ele vai prevendo o comportamento de tudo junto. Claro que vai ficando mais difícil de simular, de fabricar, e o tempo que leva também é maior, mas o que ele consegue fazer, ele consegue. O que de outra forma não seria nem possível sonhar. Essas licenças de software comercial são muito caras, né? Para a universidade, é 1/5 do preço, e mesmo assim custa um carro. Tá? Se você vai comprar o software mais um módulo, custa o quê? Custa $10.000. Custa caro, custa bem, bem caro para a universidade. Tá? Senão é muito mais caro ainda. E é aí que, por exemplo, a Vale, qual é a empresa que atua aí em Ouro Preto? Tem uma grande, não tem? A Vale? Tem Vale, tem Samarco. Pronto. Só uma delas, se vocês forem lá com uma simulação, de repente, eles já têm os próprios profissionais deles que devem fazer simulação. Só que eles não estão dando conta. Eu sei que eles não estão dando conta. Tá? Se vocês quiserem propor uma parceria, além do mais, eles fazerem simulações computacionais, eles têm dinheiro para isso, tá? Pode cobrar. Eles compram todos os softwares que eles precisarem para vocês, que ainda por cima custa 1/5 do preço. Essa é a grande vantagem também. Tá? Para a universidade, que ele fazer parceria com a universidade, lá estão as cabeças que sabem como fazer as coisas, e ainda por um preço bem mais barato do que se eles tentarem formar um laboratório dentro da empresa. Fica bem mais complicado. Essa parceria tem que ter. Não é verdade que nos Estados Unidos você só ganha 9 salários? Tá, e depois você tem que... Os outros 3 meses, é bom que você consiga fazer parcerias com empresas para tirar o resto. Lá você é medido pelo tanto de dinheiro que você consegue. Não é... o paper, a gente mede paper aqui no Brasil. O paper é consequência. Então, o paper vai lhe dar visibilidade para conseguir dinheiro, mas você é medido pela quantidade de dinheiro que você consegue. Porque a universidade, ela taxa seus projetos, né, lá. Cobram, você ganha X, eles cobram lá uns 20% em cima do que você certo. A fundação de apoio é o que fica com esses 20% aqui, porque as nossas universidades são gratuitas, né? Elas não têm fins lucrativos. A fundação de apoio também não, mas pelo menos o dinheiro
é administrado para... Em compensação, lá você tem muito mais liberdade no sentido, eu quero me pagar, como você falou, os meus últimos 3 meses de salário com esse dinheiro. É tranquilo. Mas é muito estressante, assim, a vida lá é muito estressante. Bom, aqui você faz o seu estresse, né, então, mas tendo dinheiro em troca, eu acho que qualquer um se submete a um pouco de estresse. Sim. Beleza, obrigado, Fernando. Legal, Valeu, Alan. gente. Gente, alguém mais... algum outro comentário, alguma pergunta? Eu não tenho jeito, Fernando, eu já fiquei muito mais interessado na parte teórica ali, o negócio é pegar papel, eu iria tentar fazer uma conta, abrir os espéculos harmônicos ali. Mas, sim, isso também tem, tá? A gente faz isso também. A simulação computacional, pura e simplesmente, na verdade, ela costuma ser rejeitada, tá? Quando a gente tenta enviar alguma coisa que não tem um modelamento, elas voltam com uma avaliação muito ruim dos referidos. Um trabalho completo, né? Essa é uma frase que eu escutei do Alan até, né? Ele tem que ter a fundamentação teórica, tem que ter a modelagem, né? Que é aí que vocês entram, e tem que ter a galera que vai para o laboratório medir, né? Aí você fechou o quadro, né? Muito legal, muito legal. Pessoal, estão havendo outras discussões ou perguntas? Deixa eu ver se no chat aqui tem. Não. Muita gente, todo mundo agradecendo, tá, Fernando, aqui te parabenizando. Bom, é isso. Obrigado, gente. Eu vou parar a gravação aqui. Audiência. Desculpem a demora, eu acho que eu estourei um pouco.